Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos estudando no primeiro trimestre do ano de 2020. Nesse primeiro trimestre nós estamos estudando a raça humana, origem, queda e redenção. Quero pedir para você subscrever-se no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o assunto de cada lição. Sabe aqueles hinos que são indicados para serem cantados na introdução das nossas lições? Temos lá também no nosso site com a letra. Você pode cantar, você pode ensaiar e junto também com os nossos irmãos louvar a Deus na Escola Bíblica Dominical. Também nós temos no nosso site, nós temos os slides. Esses slides que você vê ao fundo, você pode ter no seu tablet, no seu computador, no seu telefone, quando você quiser. A lição dessa semana é a lição de número 10. Lembrando que esta lição, ela foi comentada, esse trimestre foi comentado pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Então nós vamos estudar a lição de número 10, a lição dessa semana, e a lição fala sobre o Evangelho. Só o Evangelho muda a cultura humana. Só o Evangelho pode mudar o homem. Só o Evangelho pode mudar a sociedade, pode mudar a família, pode mudar o país. O Evangelho muda toda uma cultura. Se uma cultura está influenciando uma sociedade, uma família, um país a pecar contra Deus, o Evangelho pode entrar nessa cultura, transformar essa cultura, e essa cultura agora transformada pelo poder de Deus pode então, ao invés de influenciar o homem, pecar contra Deus, levar o homem aos pés do Senhor Jesus. Então, o texto áureo da nossa lição diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. São as palavras do apóstolo Paulo quando ele escreveu a sua primeira carta aos crentes que estavam na Tessalônica, na cidade de Tessalônica. E Paulo está dizendo aqui que a entrada que ele teve nessa cidade, levando o Evangelho, fez com que o povo dessa cidade fosse transformado. E agora, ao invés de eles adorarem os ídolos que eles haviam construídos, porque a cultura deles os levava a construir ídolos, agora eles foram transformados pelo Evangelho de Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. É o texto áureo da nossa lição. A verdade prática diz assim: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo, ou seja, o pecado que foi impregnado no mundo, ele fez com que culturas viessem a ser geradas. Essas culturas que foram geradas, elas podem ser culturas inocentes, dizem ser culturas inocentes, e outras dizem ser culturas inofensivas.
Mas não há culturas inocentes e não há culturas inofensivas. Todas elas, porém, podem ser transformadas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Você pode fazer uma meditação nesse texto bíblico antes de iniciar o estudo da escola bíblica dominical. Cultura. Mas o que é cultura? Cultura é o complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos adquiridos pelo ser humano. Isso é cultura. Cada país tem a sua própria cultura. Essa cultura, ela pode ser influenciada por vários fatores. Por exemplo, a cultura brasileira é marcada pela boa disposição, pela alegria, e isto tudo, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, essa cultura alegre e de boa disposição do brasileiro é refletida na música. Uns dizem que é o samba, outros dizem que é o carnaval, outros dizem que é o futebol, enfim. Já o patrimônio português, por exemplo, aqui é o fado, né? Enfim, as comidas que aqui existem e muitas outras coisas. Isso tudo reflete a cultura, ela tem essa marca, conforme o meio habitat em que a pessoa cresce, ele vai gerando culturas. Mas Paulo escreveu a sua carta aos Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2, ele disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz assim uma coisa importante: e não sede conformados com este mundo, não sede conformados com a cultura desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A cultura do mundo é pecaminosa. A cultura dos filhos de Deus não é terrena. A cultura dos filhos de Deus, a cultura do cristão, ela deve ser uma cultura celestial. Nosso país não é aqui. O nosso país, ele é eterno, ele é celeste. Nós, crentes em Jesus, não pertencemos a esse mundo, porque a nossa morada é o céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, e o versículo de número 20, ele disse assim que a nossa cidade é o céu, a nossa morada é o céu, a nossa cidade é o céu. E ele diz assim: de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das capacidades que diferenciam o ser humano dos animais irracionais é a capacidade de produção de cultura. O ser humano, ele foi criado por Deus para gerar cultura, não uma cultura mundana, não uma cultura pecaminosa, mas uma cultura que glorifique o nome do Senhor. A cultura é o produto do domínio da criação. Gênesis 1, 24 a 31. Cultura popular pode ser definida como qualquer manifestação cultural. Dança, música, festas, literatura, folclore, arte, enfim, muitas outras, em que o povo produz,
o povo participa de forma ativa. Ao contrário da cultura de elite, a cultura popular ela surge das tradições e costumes e é transmitida de geração pela geração, principalmente de uma forma oral. Toda a criação de Deus encerra com um qualificativo. Quando você lê Deus criando os céus e a terra, então ela vai se encerrar com um qualificativo. E viu Deus que era bom. Mas ao criar o homem, o qualificativo é acrescentado. E viu Deus que era muito bom. Gênesis 1:28 diz assim, que Deus criou o homem e ordenou esse homem, deu uma ordem para este homem, dominar a terra e sujeitá-la. Os outros seres viventes ficaram a seu serviço e administração. Quando o homem começa a dominar a terra, quando o homem começa a trabalhar na terra, ele começa a produzir cultura. Essa mesma ordem divina se repete em Gênesis 9, de 1 a 3. Após a queda e o dilúvio, nós vemos a atitude dominante impossível sem o conhecimento, ou seja, a atitude dominante ela é impossível sem o conhecimento. E tudo isso tem a ver com cultura. Quando o homem toma atitudes para fazer, para gerar, para criar alguma coisa, este homem está então produzindo, ele está gerando cultura. Então, após a queda e após o dilúvio, nós vemos o homem então produzindo culturas diferentes das que foram criadas no princípio. Por exemplo, antes da queda de Adão, a cultura era uma cultura perfeita. Depois da queda, começou a se gerar culturas que desagradassem o Criador de todas as coisas. Deus criou o ser humano para produzir cultura através da sua criação. E neste contexto nós vemos a diferença entre a cultura dos gentios e a cultura dos filhos de Deus. A cultura tinha a ver somente com a produção de alimentos. Depois visou todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. Salomão chegou a dizer em Eclesiastes 1, de 1 a 13, mas nós vamos ler só 4 versos, que diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Ele diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Que faz este homem debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. As primeiras manifestações culturais da humanidade foram a pecuária e a agricultura. Foi a partir dessas atividades que a cultura começou a desenvolver-se, pois ambas requerem conhecimento, ambas requerem ação em todas as áreas, como a arte, os métodos, a ciência e a tecnologia. Então, toda vez que o homem toma atitudes, ele vai gerar uma cultura. Por exemplo, na pecuária e na agricultura, era necessário ter conhecimentos de como trabalhar a terra. Então, ele precisava de saber a distância, ele precisava de saber se era agricultura, precisava saber a distância, precisava saber de métodos, como plantar,
precisava saber de ciências, o que ele ia fazer para colher, enfim, e outras coisas, assim também a pecuária. Então ele vai gerar cultura, ele vai ter conhecimento daquilo que ele está fazendo. A partir da sua atitude, ele vai gerar cultura. Transcorrido mais de 2000 anos, essas atividades, tanto a pecuária quanto a agricultura, geraram centenas de profissões e milhares de atividades econômicas. A cultura em si, ela não é pecaminosa, mas o uso que o homem faz dela pode tanto glorificar a Deus, como realizar as mais terríveis blasfêmias. O Espírito Santo, em nossas atividades, ele pode fazer, ou seja, ele faz toda a diferença. Por isso que todas as vezes que nós formos tomar atitudes, nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar, para que aquilo que nós vamos fazer venha então glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cultura dos gentios. A cultura dos gentios visa, através da antropologia cultural, com os seus fenômenos sociológicos, influenciar crianças, adolescentes, jovens, famílias, enfim, impregnar a mente das pessoas com uma tecnologia pecaminosa. Isso é a cultura dos gentios. Através dos filmes, dos livros, dos jogos, de aplicativos, isso tudo tem o dedo de Satanás. Não são produzidos para promover o quê? Para promover prostituição, para influenciar as pessoas ao adultério, os costumes de Sodoma, a corrupção, o homicídio e até o suicídio. A cultura do povo de Deus não se coaduna com tais coisas. Nossos valores se encontram nas sagradas escrituras. A cultura dos filhos de Deus é para glorificar a Deus, é para louvar a Deus, é para bendizer a Deus, é para edificar pessoas, é para construir famílias, é para ajudar as pessoas. João capítulo 17, versículos 14 a 17, quando Jesus vai orar pelos cristãos, por aqueles que o servem, ele diz assim: dei-lhes a sua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E Jesus continua dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como do mundo eu não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus, para que a palavra de Deus santifique a nossa vida. A mensagem da cruz transforma culturas sem destruir seus legítimos valores, ou seja, a cultura ela pode ter o seu valor, desde que esta cultura glorifique o nome do Senhor. Agora, qual é a cultura do povo de Deus? A cultura do povo de Deus está fundamentada no que diz a palavra de Deus. Tudo quanto fazemos tem uma proposição. A terra é do Senhor. O Salmos 24, o primeiro verso, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, a cultura dos filhos de Deus, ela tem o seu fundamento na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Como cristãos, tudo quanto fazemos precisa passar
pelo filtro apostólico. Veja o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo de número 31. Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as suas atitudes, todas as suas ações, todos os nossos projetos, todos os nossos planos precisam glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Ainda que seja cultural, ainda que seja elegante, participar de alguma festa ou eventos culturais, se não for para a glória de Deus, precisamos dispensar essas reuniões, devemos dispensar esses eventos, porque eles não vão glorificar o nome do Senhor. Lembre-se que Deus contempla todas as coisas, mas Ele não está presente em todos os lugares. Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele está conosco. Então, precisamos filtrar essas coisas, essas festas, esses eventos. Vai glorificar o nome do Senhor? Vai trazer alguma edificação para a minha vida e para a minha família? Tudo bem, se não, dispense, porque você estará evitando desonrar o nome do Senhor. Uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no jardim do Éden para lavrar a terra e fazer cultura, a partir da criação divina. Mas devido ao pecado, veja que toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Porque o pecado atrapalhou os planos de Deus quanto a uma cultura que o glorificasse. Devido ao pecado, toda a cultura pôs-se contra Deus. Bom, se a terra é do Senhor e Ele é o Criador de todas as coisas, o homem deveria então produzir não para a sua glória. O homem deveria produzir para a glória de Deus. Se o homem não tivesse caído em pecado, todas as coisas feitas pelas mãos humanas, com certeza refletiria a glória de Deus. Porém, o homem pecou e com o pecado ele contaminou o seu coração para não fazer a vontade de Deus. Então, o gentio, o homem sem Deus, o homem sem Jesus, ele não pensa nessas coisas. O que ele vai fazer vai destruir as pessoas. Se a atitude que ele vai tomar vai destruir famílias, vai acabar. O homem, ele faz porque o pecado está no seu coração. E o pecado, ele tem a função de desagradar a Deus. Para alimentar a sua cultura iníqua, o homem é capaz de usar a obra-prima, a obra do Senhor, a obra que o Senhor fez, a natureza que o Senhor construiu, que o Senhor criou. Então o homem usa essa obra-prima de Deus para construir outros deuses. E esses deuses que o homem constrói, agora vai substituir o Criador. Veja o que Isaías escreveu no capítulo 44,
versículos 12 a 18. Ele diz assim: o ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas e o forma com martelos e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força enfraquece, ele não bebe água, ele desfalece. O carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplana-o com a plana, traça-o com o compasso e faz a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta o olmeiro e a chuva o faz crescer. Então serve ao homem para queimar, e toma deles, e se aquenta, e os acende, e faz o pão, também faz um Deus, e se prostra diante dele, também fabrica uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara carne para comer, assa e afarta-se dela, também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, se inclina diante dessa imagem, roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Mas nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Isso está lá em Isaías 44, versículos 12 a 18. Com o decorrer do tempo, esses deuses que o homem constrói perdem-se, acabam-se, são destruídos, viram escombros das civilizações que serviram para alimentar a sua cultura e assim os criar. A cultura do homicídio. A desobediência de Adão gerou o fruto amargo do homicídio. Este foi incorporado na cultura humana. Veja que Caim matou Abel, Lameque matou 2 outros homens e celebrou esse ato sangrento. Em nossos dias essa matança não mudou. Por quê? A cultura da morte prevalece agora com as suas formas legais de tirar vidas inocentes, com a prática da eutanásia e do aborto, e também da indiferença ao próximo. Gênesis capítulo 6, o versículo 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, porque, por causa do pecado, o homem começou a gerar culturas que desagradaram o Criador de todas as coisas. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E Paulo dá um conselho dizendo: destes afasta-te. A cultura do erotismo. Logo no início da civilização humana, o erotismo impregnou a humanidade. Lameque tomou para si 2 mulheres, e veja que Jesus também falou sobre a banalização do casamento em Mateus 24, versículos 37 a 39, quando ele se referiu à arca de Noé. Ele diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como
nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui se referiu também a esta banalização do casamento, quando hoje em dia as pessoas casam-se por se casar apenas, não dão valor ao casamento, casam-se e dão-se em casamento. E há até aqueles que se orgulham de dizer que se casou 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Isso é o que? A banalização do casamento, a cultura do erotismo. A partir do pecado apareceu a bigamia, a poligamia, o adultério, a prostituição, a relação sexual com animais, a impureza, a fornicação, a sodomia e outras práticas sexuais ilícitas estão impregnando a cada dia mais este mundo que vive a cultura do erotismo. Hoje vemos o abuso da sensualidade nas vestes e principalmente entre as mulheres e infelizmente até dentro da casa do Senhor. Mas o apóstolo Paulo tem lá o seu conselho para todos os cristãos, para todos os crentes que querem viver uma vida conforme a Bíblia Sagrada, que querem viver uma vida para ir para o céu, que querem viver uma vida para agradar a Deus. Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, ele disse: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E ele diz ainda: ou não sabeis vós que o corpo é o templo do Espírito Santo? Então o nosso corpo, ele deve ser conservado, ele é o templo, ele é morada do Espírito Santo, onde o Senhor Espírito Santo habita, onde o Senhor habita. Então nós devemos santificar o corpo, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. E ele ainda diz: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos orar, estudar a Bíblia e fugir do pecado para que a cultura do erotismo não venha também nos prejudicar. A cultura do consumo irrefreado. Quantas pessoas, não é, compram pelo simples prazer de comprar. A primeira civilização não era diferente da que vivemos hoje quando tratamos de consumir. Jesus falou também em Mateus 24, 38, ele diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam. Os homens não se contentam viver com o necessário e gastam naquilo que não satisfaz somente pelo desejo de gastar. Isaías 55, 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, disse, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. O consumismo é um Deus dentro do homem. E esse Deus dentro do homem confronta o Criador do homem. Os homens gastam exageradamente sem nenhuma necessidade.
Mas quando se trata de ofertar na casa de Deus, quando se trata de investir na casa, ou seja, no reino dos céus, o menos se torna muito na igreja. São fiéis ao consumismo, que agrada seus desejos, que agradam as suas vontades, mas são infiéis nos dízimos e nas suas ofertas. A cultura nunca acaba. Não temos como destruir as culturas, porque nós próprios geramos cultura. Nós temos como influenciar as culturas através do Evangelho. Ela existe desde as primeiras civilizações. A cultura do mundo destrói famílias, mata pessoas, corrompem países, contaminam igrejas através do pecado. Porém, a cultura de Cristo liberta o homem da escravidão cultural, do pecado, e transforma as culturas. O Evangelho transforma culturas para uma vida abundante na terra e uma vida eterna com Cristo. Os primeiros instrumentos musicais aparecem na Bíblia dentro da descendência de Caim, que foi um assassino. Assim como os primeiros ferreiros, fazedores de tendas, fazendeiros, o apóstolo Paulo conhecia e citou vários autores, falou de vários filósofos de sua época, mostrando o grande conhecimento cultural que ele possuía. João, quando ele escreveu a sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 15 a 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí ele diz, a concupiscência da carne, ou seja, o pecado da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E ele continua dizendo, e o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vamos consumir somente aquilo, somente o necessário, aquilo que nos satisfaz. Não vamos nós sermos enganados pelas promoções, mas vamos vencer a nossa carne. Vamos vencer este leão que às vezes quer destruir a nossa vida financeira, que quer nos fazer endividados. Nós devemos vencer tudo isso e podemos vencer quando nós então organizamos a nossa vida financeira e colocamos também em ordem tudo aquilo que nós precisamos e o que nós não precisamos. Somente dessa forma, com certeza, vai sobrar no seu bolso mais dinheiro para você ofertar, para você investir no reino dos céus, onde é a nossa eterna morada. Que o nome do Senhor seja glorificado. O Evangelho transforma culturas. Como era a cultura de Jesus? Como era a cultura nos tempos quando Jesus nasceu e viveu? A Galileia, onde Jesus nasceu, integrava o Império Romano, que abrangia toda a margem do Mediterrâneo, incluindo partes da Europa, da África e da Ásia. As principais cidades daquela época eram Roma, Alexandria e Antioquia. Augustus era o imperador quando Jesus nasceu, o qual foi depois sucedido por Tibério. A efígie observada por Jesus naquela moeda foi a de Tibério César. Jerusalém era a principal cidade.
Jesus nasceu nos confins do império, na Galileia. A Palestina falava 3 idiomas: o aramaico, que era falado no dia a dia e em família. Depois tinha o hebraico, que era usado nas liturgias judaicas, e o grego, que era a língua mais usada popularmente. As famílias tiravam seu sustento da agricultura, por isso buscavam possuir um pedaço de terra, cultivavam os grãos, as oliveiras, os legumes, e além do pastoreio, da pesca e da apicultura, ainda tinha outros ofícios manuais. Por exemplo, José, o pai de Jesus, era carpinteiro. As classes sociais da época poderemos nós dividir em 3: a alta, média e inferior. A alta era formada pela nobreza sacerdotal e por altos funcionários latifundiários e grandes comerciantes. A classe média incluía pequenos proprietários rurais, artesãos e comerciantes. A classe inferior eram os escravos e os jornaleiros que trabalhavam na terra dos outros. Os romanos ficavam com 10% da produção agrícola, 80% da população era pobre. O pai de Jesus era carpinteiro. A higiene era precária. Os ricos viviam em mansões com água corrente, enquanto os pobres moravam em casas pequenas. A escola só era para meninos. A prostituição era disseminada. A mortalidade infantil era grande, era elevada. As doenças se alastravam dia a dia e eram atribuídas aos demônios, e os judeus previam que o mundo estava para acabar naquela época. Agora, o Evangelho transforma essas culturas. Jesus nasceu e viveu dentro de uma cultura diferente da nossa, mas ele entende a nossa. Não podemos converter toda uma sociedade, nem podemos converter o mundo, mas podemos influenciar com o poder do Evangelho. Romanos 1,16, Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A cultura de Cristo é celestial, enquanto que o mundo vive uma cultura satânica. A igreja é representante de Deus na terra e responsável por influenciar esse mundo com a sua vida transformada, com a sua vida em Cristo, pelo poder do Evangelho. Pregar o Evangelho também é viver nos moldes da palavra de Deus. O cristão verdadeiro deve viver de maneira a transmitir uma mensagem transformadora ao seu redor. Todo cristão, quando vive uma vida em Cristo Jesus, buscando sempre obedecer à palavra de Deus, com certeza a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho, vai gerar na sua vida um poder muito grande, que as pessoas vão olhar para ele e dizer: realmente este é um homem de Deus, realmente Cristo está falando com a sua vida. A mulher samaritana, ela envolveu a sua cidade com uma mensagem poderosa, de forma que uma multidão veio conhecer a Cristo. Depois que ela conheceu Jesus, que ela teve uma conversa com Jesus, que ela se converteu crendo na palavra do Senhor, ela foi à sua cidade e lá ela disse: vinde ver de um homem que tem dito tudo quanto tenho feito, porventura este não é o Cristo? João 4, 29 e 30. Aí, no versículo 30, diz assim: saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. O versículo 39 do capítulo 4 diz assim:
E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. A cultura de Cristo é celestial. O mundo vive uma cultura satânica. A igreja deve influenciar com o poder do evangelho, com a sua vida em Cristo Jesus. O evangelho realmente transforma as culturas. A igreja é formada de pessoas. Essas pessoas foram tiradas das trevas para brilharem neste mundo tenebroso. Ou seja, para darem testemunhos de Cristo a uma sociedade carente de Deus, aos homens que têm sede de Deus, aos homens que vivem uma vida vazia sem Cristo. A igreja tem a responsabilidade de levar este evangelho. Veja que o apóstolo Paulo influenciou todas as cidades por onde ele passava, mas duas cidades ficaram marcadas, a cidade de Éfeso e a cidade de Corinto. Paulo influenciou Éfeso com o poder do evangelho. Atos 19, 18 a 20 diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, que era a cultura deles, trouxeram os seus livros, queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. O número de cristãos a cada dia crescia, porque a igreja influenciava aquela época com o poder do evangelho na sua vida. Paulo também influenciou a cidade de Corinto. O poder do evangelho transformou a cidade de Corinto. Veja como o povo era. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não erreis. Então lá na cidade de Corinto tinham as pessoas que agora estavam na igreja. Essas pessoas que estavam na igreja, quando estavam no mundo, eles eram devassos, eles eram idólatras, eles eram adúlteros, eles tinham ali efeminados, tinha sodomitas, tinha ladrões, tinham avarentos, bêbados, tinha pessoas maldizentes, roubadores. E Paulo diz assim: todos estes, com essas qualidades, não herdarão o reino de Deus. E aí Paulo diz assim: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido, agora que é interessante, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo poder e pelo o Espírito Santo do nosso Deus. Então, eles eram assim, mas receberam na sua vida o evangelho, foram transformados, agora não eram mais daquela forma, agora vivia uma vida que glorificava o nome do Senhor. E eles foram lavados, eles foram santificados, eles foram justificados pelo Senhor, pelo Espírito do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos estudando juntos a palavra de Deus. E que nós possamos a cada dia tomar este conselho para a nossa vida, nos esforçar para influenciar este mundo de pecado com a palavra de Deus, através do evangelho
que Jesus Cristo nos ensinou através do Evangelho que mudou a minha vida, que mudou a sua vida. E se você não é cristão ainda, Jesus quer mudar a sua vida e te dar uma nova vida para que você seja a igreja do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.